Os Caça-Fantasmas de 1984 foi um sucesso arrasa-quarteirão, com orçamento de 30 milhões, acabou arrecadando só nos cinemas pelo mundo todo quase 300 milhões de dólares. Isso só nos cinemas, trazendo um grande elenco. Ernie Hudson, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, sem falar que Dan Aykroyd e Harold Ramis foi que construiu o roteiro, foi que criou toda a temática dos Caça-Fantasmas. O resto é detalhe. Um roteiro bem costuradinho, bem feitinho. Ninguém esperava que fosse fazer tanto sucesso e gerou desenhos animados, brinquedos e por aí foi. É sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta nós estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Vem comigo, vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras entre a gente para não ficar nenhum mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Eu duvido que você nunca tenha ouvido a trilha sonora dos Caça-Fantasmas. Não, pô. Ghostbusters! Rah! Cool! Ghostbusters! Uma trilha sonora que foi feita sob encomenda para o filme e fez muito sucesso e também foi premiada na sua época também. Tocou nas rádios. Esse artista que produziu ela foi um dos seus grandes sucessos. Então bora lá. Os Caça-Fantasmas começam com a temática de Bill Murray, esse grande ator que estava ali, não digo começo de carreira, mas bem jovem, né, no ano de 1984, fazendo parceria com Sigourney Weaver, que era o seu par romântico do filme, e ele era Peter Venkman, um cara que sem falar também que tinha um pouco do humor, né, um lance do humor da fantasia, mas tinha humor também. E ele vivia se pegando com a Sigourney Weaver e tal, porque acabou pintando um clima romântico entre eles. E ele fazia charlatanismo, ele dava choque nas pessoas para dizer que as pessoas não via coisa, isso, aquilo da época. Harold Ramis já é um ator falecido já, mas ele era uma espécie de cientista nesse filme, o criador das coisas, do raio de aprisionar fantasma, daquela caixinha que puxava eles, aprisionando. Ele era o criador, o cientista inventor da trama. Dan Aykroyd também era outro cientista, também inventor. Eles pesquisavam coisas sobrenaturais e quando menos se esperar, eles já estavam combatendo fantasmas que estavam a aterrorizar Nova York. Estavam dando. Aí, quando eles menos esperaram, eles abriram o caça-fantasmas, que era num prédio, num carro que era aquele carro de levar caixão, aquele carro fúnebre, né? Que levava caixões lá dos Estados Unidos. Pintaram de branco e logo tacaram o símbolo na porta deles. Houve muitas ocorrências que eles começaram a atender do sobrenatural. E para completar esse trio veio Ernie Hudson, que era apenas um simples cidadão na época, sem muito conhecimento, mas que também era a alma da equipe também. E foi um dos trabalhos memoráveis em começo de carreira de Ernie Hudson, do qual ele tem muito carinho, porque foi ali que ele se projetou para fazer outros trabalhos, para fazer cinema e etc.
Os Caça-Fantasmas se tornou um filme cult, um clássico. Envelheceu bem em termos de história, mas os efeitos especiais são datados da época. Se a gente vê hoje, a gente já não vê como foi na época o impacto que eles causaram. Aqueles raios assim que saíam, assim, aprisionavam o fantasma, enrolavam nele e tal, tal, tal. As caixas de força que puxavam ele para dentro também. Na época isso aí era à frente, né, do tempo. Mas é uma história leve, bacana, com muito senso de humor, tiração de sarro com eles. Tem também Rick Moranis também, em começo de carreira, como alívio cômico. Ele, em determinado pedaço do filme, se transforma numa espécie de cão sobrenatural, um cachorro enorme e bem bacana, bem legal. Chega um momento do filme em que eles são questionados se eles não estão vendendo uma fraude, são presos por um cara que não gosta deles, acha que eles são uns picaretas, que eles estão ganhando dinheiro do público à toa, mas o prefeito acaba soltando ele através de Peter Venkman, que fala de todas as coisas que estavam acontecendo ali na época, ali, né, de sobrenatural, isso e aquilo, uma presença da quinta dimensão, um demônio muito poderoso que eles tiveram que enfrentar. Mas olha, se você me conhece, eu já falei demais. Procure assistir, mas desencana, desapega, vai dar umas risadas bacanas, assista com a família, com os filhos, com a patroa, e você vai se divertir com essa película. É de 84, mas gerou uma franquia de muito sucesso, tendo a sua continuação, que é o 2, e décadas depois surgiram outros caça-fantasmas e até a versão feminina deles. Mas isso aí já é assunto para um outro vídeo. Se você não viu ainda, procure ver. É diversão garantida, o seu dinheiro de volta. Este é o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama, vulgo Lobo Negro total, e alço a personagem principal. Só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o que houve com eles, se ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, no Kindle e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico contos urbanos baseados em muitas histórias reais, romance, aventura e fantasia, que é a minha praia, é onde eu me situo um pouco melhor. Gratuitamente, ler é fundamental, é exercício para o cérebro, para a massa cinzenta, para combater Alzheimer e etc. Vai lá, dá uma lida, comenta a respeito, vê o que você acha. Estou sempre lendo a opinião do pessoal que comenta lá alguma coisa lá, isso e aquilo. E é isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?